2015 você terminou e com seu fim vem também o fim de um ciclo, né? O ciclo dos livros que eu li durante esse ano tão maravilhoso. Já deixando bem claro, todo mundo vai saber, esse vídeo era para ter sido postado ainda em 2015, na última semana de 2015, uh, devido a, enfim, a compromissos de confraternização, essas coisas que você não pode evitar. Não tive como postar, então já estou postando em 2016, que também não tem nada demais. Muitas dessas listas são colocadas no ano posterior. Vou mostrar para vocês então a minha lista dos livros que eu mais gostei e do porquê que eu gostei mais deles aqui. Hoje a minha lista dos melhores de 2015 no Magic Book. Bom, começando os trabalhos, 2015 foi um ano meio estranho, meio atípico para mim. Foi um ano que eu não li tanto quanto eu gostaria de ler. Eu até li um pouco mais do que o ano passado, mas eu tinha expectativa de ler mais. E acabou que também não li, talvez eu não tive a oportunidade de ler tantos livros bons. Pela quantidade, eu acabei tendo alguns livros que eu perdi algum tempo lendo, eu leio sempre o livro até o final. E eu acabei perdendo a oportunidade de ler um livro mais interessante. Decidi então dividir o meu top em 5 categorias. E como sempre eu procuro fazer uma categoria um pouquinho diferente do que o pessoal costuma fazer. Minha primeira categoria vai ser então livro para ler numa noite. Eu escolhi 3 livros pequenos que eu li esse ano. Que você pode sentar ali na sua cama, um dia que você está com insônia e sei lá, um final de semana também, que você sabe que vai poder acordar tarde no outro dia. E se debruçar lá no livro e curtir a história. Eu escolhi 3 para vocês. E aí o meu top 3 ficou da seguinte maneira. Em terceiro lugar fica o George R. Martin com Dragão de Gelo. É um livro que é bem infantil mesmo. Não esperava, não tinha dimensão de que o Martin tinha essa pegada. E tem a ver sim com o mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu acabei de terminar o 5º livro e existem algumas passagens que o Jon Snow fala sobre o Dragão de Gelo. Inclusive os próprios selvagens conhecem a lenda do Dragão de Gelo e que então remonta a talvez um período muito, muito, muito antigo que está já imemoriável nas Crônicas de Gelo e Fogo. Esse livro vai contar então a história de amor de uma garota com o seu dragão e ele é bem curtinho mesmo, assim, é basicamente imagens. Eu já fiz a resenha para vocês dele. É quase aqueles continhos mesmo que você lê, que leem para você na escola, então para a criança antes de dormir. É muito divertido, é legalzinho. E eu coloquei como o terceiro livro, porque enfim eu acho que ele fala com todos os com todas as gerações e é muito legal para um pai que quer colocar, envolver o seu filho nesse mundo da fantasia. Terceiro lugar vai para então George R. Martin, seguindo uma pegada parecida, porém não mais infantil, mas também de um livro bem fininho para que lê uma noite inteira, dá para você menos de uma noite inteira na verdade. Vai então A Música do Silêncio, do Patrick Rothfuss, do mesmo autor do Nome do Vento, que também essa história está assim inserida dentro do mundo das Crônicas do Matador de Reis. Esse livro vai contar então a história da amiga do Kvoth, a Ali, né, que quando você conhece ela no primeiro livro você nota que ela tem uns parafusozinhos meio frouxos. E aqui você vai conhecer então o subsolo do mundo lá da universidade, do mundo onde o Kvoth vive, né, da cidade. E ele já não é infantil, ele tem, na verdade, uma pegada, tem um lance um pouco tenebroso, dependendo da situação, dependendo da parte, mas ainda é Patrick Rothfuss, então é um livro muito bonito, uma linguagem muito onírica, muito, muito aprumada, e eu recomendo demais para quem gosta da série, para quem gosta de uma boa leitura. Esse livro
O autor fala por si só, vocês podem ler, vão gostar sem problema nenhum. A Arya é um personagem apaixonante. E eu recomendo, então, é meu top 2. E o meu top 1, ele vai estar sempre entre os livros de você ler uma noite, porque eu só leio ele numa noite mesmo, que é a série do Caça-Feitiço, né? E esse é o livro 2, A Maldição. O livro 2 eu não achei que ele é melhor do que o livro 1. Acho que o livro 1, não sei se é porque me surpreendeu e eu não esperava nada desse livro. E que ele me chocou tanto. O Joseph Delaney é um escritor formidável. E é daquelas histórias que você pode ler para o seu filho, porém ela vai causar assim um frisson no garoto. E de medo mesmo. Dá umas assustadas. O livro 2 talvez não tenha tanto susto em si, mas ele tem um clima de tensão muito forte, muito pesado, né? Segue-se então os acontecimentos do primeiro livro 6 meses depois. E foi um livro que eu me diverti bastante lendo. Tem uma pegada de envolvimento, de críticas sociais no contexto religioso muito interessante. E é um livro que só fez me apaixonar ainda mais pela série. Então foi o meu top 1, né? Meu livro favorito é aqueles que eu li durante uma noite só. Joseph Delaney, A Maldição, livro 2, As Crônicas nada, né? Das Aventuras do Caça-Feitiço. Indo então para outra categoria que vai se chamar livros que eu não dava nada por eles e acabaram me surpreendendo demais. Eram livros que eu simplesmente não li porque eu decidi, não, vou pegar esse livro aqui porque alguém falou, então porque eu peguei, ele era pequeno, então porque já fazia tempo que estava lá encostado e não lia. E acabou que esse livro foi uau, foi tipo um choque, esse livro era bom demais, eu não esperava tudo por isso. Em terceiro lugar, vai um livro que ele tem muitos fãs muito fiéis. Ele também é bastante criticado, nem todo mundo gosta, porque nem todo mundo talvez tenha saco para a pegada que é mais infanto-juvenil, da escrita então do Rangers, A Ordem dos Arqueiros, né? O primeiro livro dele, que é Ruínas de Gorlon, do John Flanagan, que é um autor que eu fiquei muito fã. Eu acho que ele escreve muito bem e ele é muito despretensioso, assim. Ele é um cara que ele escreve, ele não tem a preocupação em fazer coisas incríveis, detalhar demais. Não, ele é um cara que a narrativa dele é muito ágil, então você pega rápido as coisas. Quando você vê, você já está envolvido com os personagens. Ele não enrola muito, isso é bem legal. Tem algumas histórias que é difícil você fazer isso, né, sem que fique piegas ou que você note que o cara não tem qualidade, não tem conteúdo, né? E não é o caso do John Flanagan, o cara tem talento, ele faz isso com primor. Por exemplo, o Caça-Feitiço, o Joseph Delaney, apesar de também ser um livro infanto-juvenil, ele já não é tão simplista quanto é o Rangers, A Ordem dos Arqueiros, pelo contrário, né, ele vai se desenvolvendo, vai ficando complexo. Já o Rangers não, ele é uma história fluida, você entende quais são mais ou menos os caminhos, a jornada daquele herói, né, os conflitos dele são aqueles conflitos básicos do herói, mas isso não torna a história menos interessante, pelo contrário, você fica muito empolgado com o desenvolvimento dos personagens, e isso é bem legal, os personagens secundários também são muito bons. Então é isso, assim, eu sou bastante fã dessa série, fiquei bem feliz em tê-lo lido. Eu já li o segundo também, li 2 no ano só. E eu recomendo para quem ainda não leu as crônicas dos Rangers, né? Acho que é as crônicas, não sei, enfim, as aventuras dos Rangers. Um segundo livro que eu li também, pelo tamanho, pelo formato, pela capa, pela pouquíssima divulgação, inclusive de nem saber que esse livro serviu como base para um jogo de videogame famoso, eu li e me surpreendi com O Último Desejo, né? As aventuras do bruxo Geralt River, que é simplesmente um livro formidável. Se você gosta do jogo, apesar daquele mundo expandido, aquela história bem bacana, um jogo dos mods da ação, o livro é bem melhor, porque ele
ele tem esse lance mesmo da aventura, da viagem, né? Não é só aquela coisa do herói que vai lá e luta contra um determinado vilão, uma determinada situação, não. É um mundo expandido mesmo, você fica... É uma história muito viva, então você fica interessado em saber o que acontece nas aldeias. As aventuras do Geralt, que ele viaja de cavalo, são muito interessantes. E esse autor, esse rapaz aqui, o Andrzej Sapkowski, ele tem umas coisas, assim, umas pegadas que ninguém mais tem. Ele aborda a fantasia de uma maneira muito muito diferente, exótica mesmo a ideia dele. Então, ele se preocupa em explicar, por exemplo, por que que uma determinada... Porque em determinado momento as princesas da Disney foram presas em, em torres, né? Vai explicar o fenômeno que surgiu do porquê em determinados momentos príncipes decidiram ir retirar aquelas moças de lá. Contextualiza a ideia do que é um bruxo. Ele joga tudo assim de um jeito. Ele não faz uma salada, ele realmente cria mundos. O cara é um baita escritor. Ele socializa, ele constrói uma sociedade onde é possível existir homens, monstros, seres mitológicos, e não fica aquela coisa gratuita. Então você entende por que tem um vampiro ali, né? E fora as surpresas, então você descobre que a Branca de Neve não era aquela mocinha, e você descobre então que a Rapunzel era uma outra coisa. O cara é demais. Os elfos nessa história são muito legais. O Geralt é um personagem muito rico também, ele é bem interessante. Não é mais interessante do que a história, isso que é legal. O Geralt ele tá lá, mas a história do mundo é bem melhor do que o personagem em si. É um livro que ele tem essa fluidez, então você torce, na verdade, que ele fique vivo para você saber o restante do mundo. É muito bom, recomendo demais. As pessoas confundem, acham que ele é infanto-juvenil e não é. É um livro praticamente de contos eróticos, ele é bem pesado nisso. E eu fico só meio triste porque eu cansei de ir lá na Saraiva, por exemplo, na livraria Saraiva, e ele tá lá no Infanto Juvenil, do lado de livros, por exemplo, justamente como Rangers e Caça-Feitiço, que não tem nada a ver. Então esse foi o segundo livro que eu achei mais legal do ano, daqueles que eu não esperava nada por eles. E eu recomendo demais O Último Feitiço, a saga de Geralt de Rivia, o personagem principal do jogo The Witcher. E em primeiro lugar, aquele livro que fez parar por um tempo e pensar: uau, que é isso? O que é que eu tô lendo aqui? É uma coisa grande. E me surpreendeu de todas as maneiras positivas, que é O Poder da Espada, do monstruoso, fenomenal Joe Abercrombie. Um livro que faltam adjetivos para descrever. Talvez não tanto por esse primeiro livro, mas pela série em si. O primeiro livro, ele dá para ver que ele ainda está criando uma abordagem, ainda está se desenvolvendo em alguns aspectos enquanto escritor, mas aqui já existe uma coisa que é aquela narrativa visceral. Você fica preso àquilo dali, você ama cada personagem, todos eles são muito bem construídos. Aqui não existe personagens caricatos, não. O mago não é aquele cara que parece o Gandalf. Lembra um pouco, mas você vai descobrir que o cara é totalmente diferente. Que o Bárbaro aqui é um cara muito sábio, né? Que o herói bonitinho é um ser deplorável, assim, detestável. E que o cara que tem todos os defeitos, sejam de físicos ou de caráter, é o personagem mais admirável da história. Eu amo essa história, eu amo a escrita do Joe Abercrombie. Quem já teve a oportunidade de ler sabe que o que eu estou falando é verdade. Não existe uma pessoa que tenha a capacidade de ler esse livro e não dizer que ele é simplesmente fenomenal. E ele é, sim, o livro que mais me surpreendeu nesse ano de 2015. O Poder da Espada de Joe Abercrombie, que eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre essa série mais pra frente. Continuando ainda meu top 5, meu top 3, né? Que no caso vão ser 5 categorias de 3 escolhas, né? Terceiro, segundo e primeiro de cada categoria.
Vou falar então dos livros que foram sequências, né? Aqueles livros que eu li, já tinha lido ou livro já em outros anos, ou, ou li mesmo nesse ano, mas eu acabei lendo já o segundo e aquele livro ainda foi melhor do que o primeiro. A categoria agora é essa, as melhores sequências de séries. Então, para começar, eu vou pegar e mostrar para vocês o terceiro livro, será a Medalha de Bronze. Então, de uma série que eu li o primeiro livro, achei o livro não tão legal assim. Gostei, mas eu achei que tinha muito que evoluir. E isso acontece de uma maneira assim absurda na segunda, no segundo volume da série, que é o Sombras Eternas do Glenn Cook, que ele segue como a sequência imediata da Companhia Negra, que foi um livro que eu gostei, mas que principalmente eu falo para todo mundo, se você quiser pular o livro inteiro e para as 100 últimas páginas, você pode ir tranquilamente. Tem muita enrolação, eu até entendo que ele usou aquilo ali para você, de alguma maneira, criar algum tipo de vínculo com os personagens, mas a verdade é que, lendo o segundo livro, você tem uma certeza, não funcionou. Eu até imaginava que tinha uma intenção disso, mas não funcionou. Você lê os outros personagens, você começa a gostar deles no segundo livro mesmo, não no primeiro. Nesse segundo livro, então, você vai ter uma abordagem totalmente diferente da história do primeiro livro. No primeiro livro você vai ter a visão apenas do Chagas e apenas a versão da Companhia Negra, que é um grupo de bandidos, assim. Os caras eles estão lutando, eles são mercenários que são pagos para lutar do lado do vilão da história, né? E você acaba torcendo por eles por uma questão de convivência. Você está lá vendo tudo, o Chagas está contando a história, então ele conta pelo lado dele. Inevitavelmente você torce pelos caras, mas você sente que tem uma coisinha de errado ali. Mas no segundo livro funciona diferente. Você vai então ter a história pela visão das outras pessoas, né? Dos civis, assim, dos inocentes, aqueles que como eles veem a Companhia Negra. E aí é que a Companhia Negra fica muito legal. Você tem um personagem como o Chagas, que ele é o médico da Companhia Negra, e ele parece um boboca, né? Um bobão, um apaixonado no primeiro livro. E aí você vê lá no segundo livro, os caras têm medo do Chagas, porque ele faz parte da companhia dos caras mais malvados do mundo. É muito legal. E aí sim você cria o apreço pela Companhia Negra. Aí você tem, esses caras são legais mesmo. Fora que existem várias reviravoltas na história. A escrita do Glenn Cook ficou muito fluida, melhorou milhões assim comparada ao primeiro número. Então eu recomendo demais, assim. O primeiro livro, basicamente, eu diria que é um prefácio para o segundo, assim. Fora que tem um personagem aqui que é muito bom também, e que é o Barranco. Recomendo vocês verem esse livro, ele é bem legal, Não é à toa que essa é uma das melhores séries de fantasia, né, de capa e espada do mundo, de todos os tempos. Você dá para entender por causa desse livro aqui, Sombras Eternas, então é a minha medalha de bronze. Passando então para a medalha de prata, que foi muito difícil escolher entre o primeiro e o segundo, mas é porque o primeiro ficou difícil superar, então dali quase no Photoshop. O segundo livro que eu vou colocar, a sequência que foi bem melhor que a primeira e foi incrível, que foi esse livro aqui, King of Thorns, do grande Mark Lawrence, cara que escreve... Nossa, cara, o cara é bom escrevendo. E ele desenvolve então o seu personagem principal de uma maneira que chega a ser assustador, assim. Você não tem como você não amar o nosso príncipe Yorg, assim. Ele é um personagem muito legal, muito carismático. A sua maldade carismática que toca as pessoas, assim. Eu tava lendo esse livro, tava passando por uns momentos muito difíceis na minha vida, assim, tava passando por grandes problemas. Eu consegui esquecer completamente dos meus problemas, porque esse cara aqui, ele tem um mundo inteiro de problemas na vida dele. Ele é louco, ele é fantástico. Medalha de prata, eu ainda vou resenhar esse livro aqui pra vocês, porque merece, eu tô até preparando algumas coisinhas melhores. Sem dúvida é uma medalha de prata, assim, bastante dourada. Mais uma vez para vocês, King of Thorns. E em primeiro lugar, novamente uma série de um livro que vocês ainda vão ver que eu estou falando bastante, porque a série é boa mesmo. Quem não leu vai ter que ler,
que é a continuação do Poder da Espada, o Antes da Forca, do Joe Abercrombie. Aqui está meio iluminado, então vocês não vão chegar. Mas é a continuação do Poder da Espada. Se no Poder da Espada eu me surpreendi com a forma da escrita do Joe Abercrombie, o segundo livro você não vai ter ali aquele Joe Abercrombie do primeiro livro. Pelo contrário, você vai ter um outro cara, você vai ter um monstro, um deus escrevendo. O cara é... Pô, velho, não tem adjetivos. O primeiro livro ele é legal, você não tem como ler o livro e não achar muito legal. Mas o segundo livro, velho, ele é muito bom, ele é tipo, sei lá, um clássico já instantâneo. Você lê e você pensa, meu, que personagens sabe? Os caras são muito incríveis. O grupo formado pelos caras que são o Barca Negra, o Três Árvores, o Cachorrão. Meu, os caras são secundários, assim, tem um capítulo perdido aqui, daqui a 10 capítulos vai ter de novo. E você acha simplesmente o capítulo dos caras, assim, demais. E eles nem são os personagens principais, os caras são tipo, sabe, encheção de linguiça. Eu nunca vi isso. Às vezes você lê livro, você tá aquele capítulo, você pensa, meu amigo, chegou o capítulo desse personagem. Tem capítulos de autores que você sabe que são muito famosos, como por exemplo Martin. Nossa, tem capítulos da Daenerys no segundo livro que são sofríveis, são chatos pra caramba. Isso também acontece em vários outros capítulos, por exemplo da Crônica de Gelo e Fogo. Não só com a Daenerys, tem capítulos de outros personagens. E não acontece, isso aqui não existe nesse livro. Meu irmão, se ele falasse a história da cozinheira, assim, você ainda ficaria muito empolgado, porque Joe Abercrombie é simplesmente incrível. Então, o livro, ele é, tipo, se eu tivesse como dar uma nota de 1 a 10, eu daria 12 tranquilamente. Eu não tô babando o livro, aqui é só ler. Você sabe que eu não ganho royalties, não ganho nada, e nem tô sobre controle de qualquer tipo de alguma substância química. É que o livro é bom mesmo, então eu me empolgo muito quando eu falo sobre essa série. Eu tô me segurando para não ler o terceiro, porque eu vou morrer quando terminar o terceiro, porque eu quero saber muito mais coisas. Eu comprei inclusive as continuações do livro em inglês. Quando terminar essa série eu vou continuar lendo os outros livros, e já tô comprando outras coisas dele também, porque até sair tudo aqui no Brasil, só Deus sabe quando vai acontecer. Então, para vocês decorarem isso aqui, olhem para essa capa, que é muito legal, muito bonitinha também. Mas aqui os personagens principais... E, detalhe, eu estava falando isso pra vocês, esses que eu gostei muito são secundários, os personagens principais são muito melhores, muito melhores, os caras são demais. Não existe encheção de linguiça nesse livro, esse livro aqui é bom, da primeira até a última página, leiam antes da forca. Verdade, eu... Mantendo a categoria então que eu comecei ano passado, esse ano foi um pouco difícil, eu achei que as editoras vacilaram bastante nesse quesito, que é as capas mais bonitas de 2015, e dessa vez eu só escolhi livros que foram publicados pelas editoras brasileiras em 2015. No passado eu coloquei livros, todos que eu já tinha, e esse ano não, esse ano eu só botei os que eu comprei esse ano, comprei bastante, então não tem tipo de problema. Porém, os livros eu achei que as capas foram bem fracas, e aí vocês vão entender e logo deixar bem claro que a Dark Side ela monopoliza completamente esse quesito. Na terceira colocação, né, na minha medalha de bronze, eu coloquei esse livro pela ousadia de fazer uma capa foil e, enfim, é bem bonita. Ela é simples a imagem, mas ela segue a mesma forma da capa original americana, né? Que é a Rainha Vermelha da Victoria, acho que é Aveyard, coisa assim. Ainda não li. Parece ser uma história sangrenta, talvez um conto infanto-juvenil, adolescente, com as pegadas talvez de Game of Thrones, alguma coisa assim, né? E eu achei legal, assim, talvez fosse hardcover, né, se fosse um livro capa dura, talvez tivesse ainda sido mais chocante, assim, mas é bonito mesmo, e ficou então como a minha medalha de bronze. Em segundo lugar, eu escolhi esse livro porque eu já tenho a versão original, apesar de ser um livro de bolso, mas é um livro que eu achei a versão muito bem cuidada. O próprio autor diz que são os livros mais bonitos que ele tem,
que são os livros do Mark Lawrence feitos pela Dark Side, que esse no caso é a Guerra da Rainha, né? Da Rainha Vermelha, que o certo era Prince of Fools, né? O Príncipe dos Tolos, mas acharam botar a Guerra da Rainha, que eu não gostei. Acho que Príncipe dos Tolos é um baita título. Mas enfim, né? Coisas que a Darkseid é tão incrível que a última coisa que eu vou falar é mal dela, cara. Os caras são incríveis, eles fazem as coisas com muito cuidado. E é muito bonito, assim, a história do Mark Lawrence. Eles tiveram essa ousadia de trazer esse autor para cá, para o Brasil, e dar todo o cuidado. O livro ele tem um marcadorzinho já interno, né, com essa fitinha vermelha, que é muito legal. Só tem um ponto positivo para falar da Darkseid, então ele é o segundo colocado. E o primeiro é da Darkseid também, porque a Darkseid é demais. Que são O Senhor dos Dinossauros, que é O Senhor dos Dinossauros. Né? O livro que ele também tem a capa seguido o mesmo formato da americana, mas é capa dura e tem uns detalhezinhos em dourado que vocês não vão conseguir ver, que são esses aqui, e principalmente atrás, que é alto relevo, né? Dourado, assim. É um livro muito bem cuidado, de um autor que não é famoso no Brasil. É isso que eu acho incrível da Darkseid, sabe? Os caras fazem um livro. Pô, não é um Martin, não é um cara que todo mundo conhece, velho. É o Victor Milan. Ninguém sabe quem é ele aqui no Brasil, a não ser que você seja muito fã e procure o livro lá. O primeiro livro dele lançado aqui. E os caras fazem isso, então eles merecem todos os aplausos. Os caras são demais, assim. Primeiro, então a medalha de ouro, assim como seus detalhes em dourado, vai para o Senhor dos Dinossauros. Senhores dos Dinossauros, Darkseid. E por último, mas não menos importante, na verdade talvez o mais importante, são então os 3 livros que eu escolhi como os 3 melhores livros do ano, né? Aqueles livros que foram insuperáveis, são os melhores que eu li. Em terceiro lugar vai para essa joia rara, uma coisa dos deuses, que é Elantris, do autor Brandon Sanderson. Cara, ele é tipo o papa da literatura fantástica atual, assim, né? Se existe um ser maior que é o Tolkien, o papa é o Brandon Sanderson. O cara escreve esse livro, tipo um livro desse tamanho aqui, 600, 700 páginas a cada 6 meses. Ele é um monstro, né? E essa história, como tantas coisas que ele faz, é formidável. É um livro de uma história fechada, você lê ela, termina e pronto, não tem consequência. Tem até algumas coisinhas que ele fez, tem pensado em fazer uma continuação, que é que a gente espera. Mas é uma história fechada de personagens comoventes, personagens, sabe, maravilhosos. Haldane é um cara que mudou a minha vida. A visão do Haldane sobre o mundo, sobre as coisas, me ajudou bastante. É um livro que ele se debruça sobre muitas questões sobre muito interessantes, sobre fé, religiosidade, capacidade de vencer as dificuldades da vida, amor, né, política. É muito interessante o livro. Ele vai abordar coisas que são muito profundas e muito atuais, por sinal. Foi a primeira vez que eu li um livro que ele explica melhor a realidade do que a realidade. Esse livro ele é um livro de fantasia que explica muito melhor o nosso mundo do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro Atlas. Então recomendo demais Elantris. Leia Brandon Sanderson, é o tipo de coisa que você deve ter na sua cabeceira. Em segundo lugar, meu Deus do céu, de novo, perdão pessoal, mas é porque o livro é bom mesmo. Antes da Forca, ele foi o segundo livro, já falei demais, então é só a medalha de prata, porque esse livro é bom demais, vocês têm que ler. Essa Forca. E em primeiro lugar, o livro que foi o primeiro livro que eu terminei de ler no ano de 2015, até comecei a lê-lo em 2014, mas eu só considero um livro lido depois de terminado, todo. Tem gente que faz resenha até de livro que não termina, mas se terminou em 2015, então eu praticamente o li todo mesmo em 2015, que é O Nome do Vento, do grande Patrick Rothfuss, que se tornou então o meu livro favorito de todos os tempos da minha vida. Por causa desse cara aqui e por causa do cara que está aqui dentro, que é o autor dessa história, né? Patrick Rothfuss é simplesmente o melhor escritor da atualidade. Ninguém escreve melhor do que ele. Muitos escrevem de maneira fantástica, primorosa, né? Muitos escrevem histórias melhores até.
poderia dizer, mas em forma de escrita, ninguém escreve melhor hoje do que esse cara, que ele tem abalado o mundo, assim, praticamente ele é uma unanimidade. Talvez tenha uma equivalência ali com Scott Lynch, que também é um autor jovem, que vem despontando, mas ele tá um passo à frente. Então ele é apadrinhado agora pelo Martin. O Martin leu, ele viu o potencial nele. Inclusive vai sair uma série provavelmente pela HBO, mas a Fox também está tentando trazer justamente dessa série aqui do Nome do Vento, que conta a história de Kvolt, do cara mais legal, cara, que você pode ver. O livro, deixando bem claro, apesar de ser o melhor livro que eu já li na minha vida, ele começa assim chato. Boa parte, talvez metade do livro, é enrolação. E é uma linda e bela e maravilhosa enrolação. O Patrick Rothfuss, ele é um cara que ele consegue, sabe, destilar assim a beleza da vida e das coisas, e até mesmo da dor e da perda através das letras. E é um livro que toca todo mundo que lê, é maravilhoso. O personagem principal é incrível, cheio de nuances, cheio de profundidade, cheio de questões a serem resolvidas. E foi um livro que também, com certeza, acrescentou muito à minha vida. E assim, encerrando esse ano maravilhoso, que foi 2015, com esse livro maravilhoso, eu posso dizer que essa é a medalha de ouro, para fechar tudo da maneira mais perfeita possível, que foi um ano tão incrível. Agradeço todo mundo que participou durante esse ano no canal. O canal teve um crescimento assustador, foi bem maior do que eu imaginava. Eu não sou um cara que divulga tanto, eu não tenho esse viés de ter milhões, milhares de visualizações. Alguns vídeos chegaram já a cada de mais de 500, 600 visualizações, que eu já acho muito, né, para um cara que eu não... Enfim, você pode ver que a câmera que é gravada no notebook tem ruído, tem cachorro latindo no fundo, mas a intenção na verdade é só compartilhar com vocês aquilo que eu gosto, que é a literatura fantástica, que está no sangue e está também no ar que eu respiro. Muito obrigado, que 2016 seja um ano incrível para todo mundo, cheio de realização. Para aqueles que tiveram um ano difícil em 2015, que isso seja superado e comece um ano maravilhoso. Para aqueles que tiveram um ano muito bom, como eu tive, que a gente possa, além de ter colhido coisas boas, também ter plantado para poder colher mais coisas boas ainda em 2016. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo, valeu, começando mais um ano, todo mundo com muita força, e até o próximo vídeo. Valeu!